Bom dia, turma. Tudo bem? Professor Marcelo Rocha na área novamente. Galera, a gente está aqui novamente para ver um assunto de extrema importância para a física, que são as definições de energia e trabalho. São duas grandezas físicas que a gente utiliza bastante e vai utilizar bastante. Gravem esses dois nomes porque caem bastante em vestibular: trabalho e energia. Vamos começar a falar inicialmente sobre energia. Vamos tentar entender o que é energia para a gente partir para o conceito de trabalho. Lembrando que hoje é uma aula simplesmente teórica, a parte prática, resolução de exercício, a gente vai deixar para a próxima aula, já que essa aula aqui é um pouquinho mais curta que o normal, tá? Com um tempozinho aí de 45 minutos. Galera, do ponto de vista da ciência, a gente não tem uma definição formal de energia, até porque conceituar energia é algo um pouco difícil, né? A gente só sabe que é algo que a gente precisa para andar, para erguer uma caixa, para correr, para pensar, para você dormir. Até dormindo a gente está consumindo esse algo que nós chamamos de energia. A nível biológico, quem produz essa energia é uma organela citoplasmática que você conhece, chamada mitocôndria. A nível químico, essa energia ela é disponibilizada para a gente após o rompimento de certas ligações químicas que ocorrem dentro dessa mitocôndria, né? Então, cada área da ciência vai ter uma conceituação, né, formal diferente para a energia. Se você for, por exemplo, para cosmologia, para astrofísica, lá as coisas ficam muito mais interessantes, né? Porque quando você olha do ponto de vista da astronomia, eles partem do princípio de que o nosso universo é fechado, de que quando houve o Big Bang, energia e matéria foram lançadas dentro desse universo. Matéria e energia. E como o nosso universo ele é fechado, essa quantidade de energia que aqui foi lançada nunca se modificou e não tem condições de se modificar. Por isso que dentro da física existe um grande princípio conhecido como princípio da conservação da energia. O que isso quer dizer, galera? Que a quantidade total de energia no universo ou num fenômeno físico não pode ser modificada. Se o sistema tem 400 joules de energia, ele sempre terá 400 joules de energia. O que pode acontecer é uma forma de energia migrar, mudar para outra forma de energia, né? É você ter energia química se transformando em luminosa, luminosa se transformando em sonora, sonora se transformando em térmica, térmica se transformando em cinética, se transformando, mas o valor da energia, esse valor não muda. Então, quando eu dou, ao empurrar uma caixa, uma energia para uma caixa aí de 200 joules, essa energia não vai mudar nunca. Pode mudar a forma dela, mas o valor total dessa energia não vai poder mudar. Por exemplo, se você empurra uma caixa e após um tempo ela para, aquela energia que você deu para a caixa desapareceu, entre aspas, mas no lugar dela apareceu calor, que nós chamamos na física de energia térmica, né? Como a gente sabe disso? Só é você pegar na base da caixa, tá mais quente, no piso por onde ela passou, tá mais quente. Se você medisse a temperatura do ar em torno do experimento, estaria mais quente. Então, isso mostra para a gente que aquela energia que inicialmente você deu para a caixa se transformou em calor. Em outras palavras, foi espalhada para o ambiente, aumentando o grau de agitação de suas partículas. É isso que nós chamamos de calor. Então, energia é basicamente, em essência, isso que a gente está comentando, né? É aquilo que você precisa, é aquela grandeza que você necessita para realizar trabalho. Por isso que existe um vínculo entre energia e trabalho. Apesar de serem conceitos diferentes, eles estão interrelacionados. Então, energia é aquela grandeza física que você precisa para realizar qualquer atividade física, qualquer esforço, ou como a gente fala na física, qualquer trabalho. Conseguiram ter um panorama, galera, do que seria a nossa energia? Então, energia é um conceito interessante, mas é um conceito muito abstrato, né, que chama a atenção dos físicos porque é algo que você não consegue destruir. É algo que você não consegue, por exemplo, eliminar de um sistema de maneira alguma.
E o pior, você também não consegue produzir. Então a energia, além de você não conseguir desaparecer com ela, porque ela se transforma numa outra modalidade, você também não consegue criar energia. Nós tentamos aí, ao longo de séculos, né, construir uma máquina que funcionasse perpetuamente, né, indefinidamente, sem um fornecimento adicional de energia. E a gente nunca conseguiu isso, porque a energia vai sempre sendo, entre aspas, né, gasta, e daqui a pouco você tem que repor essa quantidade de energia. Gasta em que sentido, professor? Normalmente ela se transforma em calor. Então você tem que repor aquela energia para que o sistema funcione. Então, energia não tem definição. Porém, do ponto de vista da física, como a gente sempre precisa, né, partir de uma base conceitual para erguer todo um castelo de fórmulas e teorias, a gente meio que conceituou energia como a capacidade que um sistema possui de realizar trabalho. Então seria impossível para um sistema realizar um trabalho, por exemplo, eu, considerado sistema, andar, né, correr, erguer uma caixa ou qualquer outro esforço físico que você imaginar, sem essa grandeza física chamada energia. E a partir do momento que eu lanço mão dessa energia, ela vai existir indefinidamente no universo, né? Então é interessante, é por esse motivo que dentro da astronomia a gente imagina que o nosso universo aí e outros universos, caso existam, eles sejam um sistema físico fechado. É interessante também a gente notar que não é só essa grandeza física que se conserva dentro da física, não é só a energia. A gente também tem, e em outros momentos a gente vai falar sobre isso, outras grandezas físicas que se conservam. Existe o princípio da conservação da carga elétrica, o princípio da conservação da quantidade de movimento, e a física precisa muito dessas grandezas que se conservem no tempo e no espaço para que a gente possa resolver uma quantidade infinitamente grande de exercício, né? Agora, do ponto de vista macroscópico, ou seja, do ponto de vista da gente que está observando o fenômeno, a gente costuma classificar a energia, galera, em dois tipos: energia cinética e energia potencial. Energia cinética é aquela energia que você associa ao movimento. Ou seja, perdão, galera, toda vez que um objeto está em movimento, a gente vai dizer que ele possui energia cinética, que na época de Newton era chamada de energia dinâmica, justamente por estar associado ao movimento. Agora, quando um corpo não está em movimento, por exemplo, uma mala está em cima do seu guarda-roupa, paradinha, a gente diz que ela tem energia potencial. Por que potencial? Porque tem potencial, tem capacidade de, no momento oportuno, se converter facilmente em cinética. Então, quando você tem uma mala em cima do guarda-roupa, você pode tranquilamente afirmar que ela não tem energia cinética, mas você também pode afirmar que ela tem energia potencial. Só é você empurrá-la um pouquinho e tirar a mão. Você vai ver que ela começa a cair, ela começa a se mover, ou seja, ela passa a ter energia cinética. O que está acontecendo naquela queda da caixa? Ela está convertendo energia potencial em cinética. Olha que interessante aquilo que eu falei para vocês, que a quantidade de energia não pode mudar. Ela já tinha previamente ali em cima uma energia, que eu chamei de potencial. A partir do momento que ela começa a cair, essa potencial vai diminuindo para o crescimento, para o aparecimento de uma outra modalidade energética chamada cinética. Então, é bem interessante isso, né, do ponto de vista da física. Então, do nosso ponto de vista da ciência, né, da física, a energia ela pode ser simplesmente transformada. Nunca destruída, nunca criada. Os nomes podem mudar, mas a quantidade de energia está sempre ali presente. E aí você falaria assim, professor, entendi. Mas e quando esse corpo bate no chão e para? Aí não tem mais potencial? Não. Não tem mais cinética por não ter movimento? Não. E aí, para onde foi essa energia? Predominantemente se transformou em calor, porque essa é uma tendência da natureza. Pegar qualquer modalidade energética e transformar em calor. E o que seria transformar em calor? Doar para a vizinhança, ou seja, transferir para o ambiente. Aquilo que eu falei no exemplo da caixa, não é? Vale também para a mala. Se você pegar na base da mala, está mais quentinho. Se você pegar no ponto de impacto, está mais quente. Se você medir a temperatura do ar,
né, do entorno do experimento, você vai ver que a temperatura está um pouquinho mais elevada. Então essa energia foi dissipada, que é como a gente fala na física, né, para o ambiente. Aí você fala, tá, professor, entendi. E onde entra trabalho nessa historinha toda? Vamos lá, galera. Segundo a física, só existem duas maneiras de você transferir energia para um sistema. Ou é via trabalho, ou é via calor. Então, se você tem um recipiente com água, por exemplo, e você quer transferir energia para essa água, tem duas maneiras. Você pode fazê-la via calor, ou seja, aquecendo a água, ou você pode fazer via trabalho. Você pode tampar esse recipiente e começar a sacudir. Começa a sacudir, você realiza um esforço, né? Uma atividade física sobre esse líquido e ele vai aquecer da mesma maneira. Claro que pode demorar um pouco mais, mas o aquecimento surgirá com o passar do tempo. Então tem essas duas maneiras de eu transferir, ou via calor ou via trabalho. E aí está a nossa definição de trabalho. É um mecanismo de transferência de energia. Trabalho não é energia em si. Energia é uma coisa, mas trabalho é um modo de você transferir energia para um sistema. Por exemplo, quando eu empurro uma caixa, eu estou transferindo energia para essa caixa via realização de trabalho. Por isso que, do ponto de vista matemático, a gente define trabalho de uma força como produto da força pelo deslocamento que ela produz. Então, se você faz uma força de 20 newtons sobre uma caixa e produz nela um deslocamento de 30 metros, para a gente, o cálculo do trabalho é bem simples. 20 vezes 30, que vai dar 600 joules. Joules é a unidade oficial de energia para a física, em homenagem ao físico inglês William Prescott Joule, que lá no século XVIII começou a empreender estudos a respeito de energia e trabalho. Então, 20 newtons da força vezes 30 metros do deslocamento, 20 vezes 30, teremos aí 600 joules de trabalho realizado sobre a caixa. Podemos dizer que a caixa recebeu de mim 600 joules de energia. Simples, não é, galera? Bem tranquilo mesmo. Agora, essa expressão matemática, força vezes deslocamento, que a gente vai trabalhar bastante na outra aula, ela só é aplicável para quando essa força for constante. Como assim, professor? Constante? Não mudou durante esse deslocamento. Ela foi sempre de 20 newtons ao longo desse deslocamento aí de 30 metros. Aí você faz 20 vezes 30. O que te levaria, claro, à próxima pergunta. Mas, professor, e se essa força que eu fizesse sobre a caixa mudasse ao longo do deslocamento? Que valor de força eu colocaria no F vezes D? Aí, para essas situações, onde a força é variável, você não vai poder usar F vezes D. Você usa o famoso teorema da energia cinética, que é bem simples. O que esse teorema fala? Para você calcular o trabalho, pega a variação de energia cinética, ou seja, identifica na questão quanto de energia o corpo ganhou. Esse ganho de energia no processo, no fenômeno, é justamente o trabalho que eu realizei sobre ele. Por exemplo, estou parado aqui e uma caixa passa por mim, por exemplo, aí com uma energia de 100 joules. Eu pego, aproveito o momento, faço uma força sobre ela ao longo de um deslocamento e depois tiro a mão. Então vamos imaginar que ela passou por mim com 100 joules e quando eu tirei a mão dela, ela estava com 500 joules de energia. Ora, se ela passou por mim com 100 e quando eu tirei a mão, quando eu a abandonei para se mover sozinha, ela estava com 500 joules, é claro que eu realizei um trabalho sobre ela de 500 menos 100, que foi o ganho de energia que ela teve no processo, 400 joules. Então você pega a energia cinética final, pega a energia cinética inicial e subtrai. Essa subtração me dará numericamente o trabalho que eu realizei sobre aquele objeto. Entenderam até aí, galera? Tudo belezinha? E você vai fazer isso com qualquer situação no dia a dia. Você vai olhar para aquela situação física, identifica se a força é ou se não é constante. Se a força for constante, você pode usar tranquilamente F vezes D, força vezes deslocamento, calculando o trabalho em joules. Agora, se você identificar que essa força não é constante, por exemplo, a força feita por uma mola sobre um determinado corpo, que é variável, né? Todo mundo sabe que quanto mais você comprime uma mola, mais força você vai ter que fazer, consequentemente, mais força você recebe. Então, a força que uma mola faz sobre um bloco é variável.
Então, problemas envolvendo mola, você não pode usar F vezes D, você vai usar variação de energia. Então, olhou para o experimento, olhou para o fenômeno, primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar se essa força é ou não é constante. Sendo, posso usar a fórmula FD. Não sendo, variação de energia. Tranquilo até aí, galera? E outra coisa importante que quase não é frisado em livro nenhum, né? É que esse deslocamento produzido por essa força tem que ser ao longo da linha de atuação da força. Como assim, professor? A gente diz que uma força só realiza trabalho quando ela atua a favor do deslocamento ou contra o deslocamento, nunca perpendicular a ele. Por exemplo, um bloco está passando por você, várias forças atuam sobre ele. Por exemplo, ele está passando por você na horizontal, mas tem forças atuando na vertical. Essas forças atuando na vertical, como o peso, por exemplo, realizado pela Terra sobre o bloco, não realizam trabalho. Por quê? Porque atuam na vertical e na vertical o corpo não está se movendo. Então, somente forças, nesse meu exemplo, que atuam na horizontal, a favor ou contra o movimento, realizarão o trabalho. Agora, forças que não influenciam em nada no movimento do corpo, a gente diz que não realiza trabalho. Tá bom, galera? Espero que tenha sido elucidativa essa aula. Notem que ela é meramente conceitual, não fizemos nenhum tipo de exercício, mas na próxima aula tem uma listinha aí que a gente vai resolver. E eu deixei também no planejamento da aula uma questão desafio para você tentar pensar um pouquinho, e na outra aula a gente discute um pouco mais essa questão e faremos exercícios de física abordando trabalho e energia. Tá bom, galera? Foi um prazer estar aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!